Dona Princesa Rosa do Carmo Santos. Presente, excelência. A senhora é parente de Joilton de Jesus Santos? É, cunhada. Cunhada. Então a senhora vai ser ouvida em termos de declarações, certo? E suas declarações vão ser gravadas. Então eu vou pedir que a senhora responda as perguntas em voz alta, de forma clara, para ficar registrado, tá certo? Tá certo. Com a palavra do Ministério. Bom dia. Bom dia, excelência. Dona Princesa Rosa Lee. A senhora tem um nome, né? Tem o original. Como é que a senhora prefere ser chamada? É Rosa. Rosa. É um nome que todo mundo chama assim. Pessoas. Dona Rosa, naturalmente a senhora sabe de que caso é que nós estamos tratando aqui. Não é? Sim. Sabe? Sim. Tá. O caso é movido, a ação penal é movida, essa ação penal aqui foi movida contra o réu Joilton. Ele está presente aqui, não é isso? Sim. Você reconhece o réu? Reconheço. Seu Joilton está sentado aqui. A ação penal foi movida pelo Ministério Público contra o seu Joilton, acusando o seu Joilton de ter jogado um carro em cima do seu Eduardo Salles Ferreira, não matando a vítima, jogou um carro em cima, um determinado carro, em cima do seu Eduardo, e o seu Eduardo sobreviveu. E a acusação prosseguiu, foi mais adiante, dizendo que depois disso, também o seu Joilton ali teria ainda perseguido, o seu Eduardo, e depois ele fez alguma coisa também contra a senhora. A senhora cometeu alguma coisa contra a senhora. Eu estou vendo o que foi que ele fez aqui, mas eu vou evitar falar o que foi para que a senhora possa falar. A senhora está como vítima, a vítima é testemunha, tá certo? Também é testemunha, né? Do outro crime, pelo menos. São dois crimes que foram feitos aqui. Já conhecia seu Eduardo? É meu esposo. Seu esposo, tá certo. Então, tá certo. Conte, por gentileza, Dona Rosa, para nós aqui, tudo, tá? Desde onde começou isso daqui, que terminou tendo toda essa situação, tá bom? Excelência, essa briga já vinha há muito tempo, por causa da escada, que o menino sujava, aí reclamava com ele, falava ao menino e sujava de novo. Aí só que com o tempo, essa foi virando uma bola de neve. Foi gerando brigas e brigas, uma atrás da outra. Brigas físicas? Não, só verbal, verbais. Foi, verbais. Brigas verbais. Que paravam em delegacia e tudo. Antes disso aqui? Foi antes. Aí depois, para chegar nesse assunto, eu estava dando comida à minha filha, que ela era uma criança especial, síndrome de Down. Aí nisso eu ouvi um barulho, mas não estava dando comida à minha filha, fiquei continuando dando. Aí nisso Fernanda sobe a escada correndo. Aconteceu uma tragédia. Fernanda? Fernanda. Aí eu não sabia que era. Aí desci e disse, Rafaela, Duda, fique aí, não sai daí não, que eu vou ver o que foi. E quando eu desci a escada que eu vi, aí eu vi o carro de Joilton dentro da casa da vizinha, a metade do carro. Quando eu fui andando para ver, vinha Joilton com a esposa dele, com Clara. Aí nisso, eu não tinha visto Ferreira ainda. Aí nisso, quando ele... Clara Eliana? Clara Eliana. É a esposa dele. É a esposa dele. Sua irmã. Isso. É isso? Tá. Aí só que depois... A senhora, no caso, então, é cunhada? Sou cunhada dele, isso. Aí só que quando eu desci... Aí quando eu desci para olhar, isso vinha Joilton e Clara. Aí eu só vi ele puxar a faca assim e disse assim, já que eu não peguei ele, eu vou pegar você. Aí jogou a faca assim em mim, a faca assim. Só que a única coisa que deu tempo foi fazer isso. Joguei o corpo para trás e botei as duas mãos assim na frente. Aí a faca passou aqui e dessecou um pedaço do meu dedo. Aí eu procurei Ferreira na rua e não vi. Ferreira quem é? Meu marido, Eduardo Salles Ferreira. Foi.
Aí depois, Ferreira foi na rua, foi, não vi. Aí cheguei, liguei para ele, ele também não retornava a ligação. Aí acionei a viatura. Aí quando o Ferreira veio, aí que me viu aguentado, aí pegou, eu disse, Ferreira, o que foi que aconteceu? Ele disse, Ferreira disse, que quando ele ia saindo de casa para comprar o refrigerante, disse que Joilton viu ele disse ali, vai o policial ladrão. Ah. Ele disse assim, ali vai o policial ladrão. Falou alto que Ferreira ouviu. Foi, que Ferreira ouviu. Nisso que Ferreira ouviu, acho que Ferreira voltou. Acha? Porque ele disse assim. Que eu não vi, que eu estava dentro de casa. Mas ele disse, foi, Ferreira disse, foi. Porque a senhora sabe dessa parte, é o que Ferreira disse. Exatamente. Aí Ferreira voltou e perguntou ele o que foi. Eu acho que nesse perguntado que Ferreira perguntou, ele pegou o carro e jogou em cima de Ferreira, e Ferreira pulou. Ferreira disse isso, a senhora? Foi, que ia passando para comprar o refrigerante, aí ele falou assim, ali vai o policial ladrão. Aí Ferreira voltou, para perguntar ele o que foi que ele falou. Aí disse que nesse voltado, ele pegou o carro e jogou em cima. Aí Ferreira pulou. Aí o carro entrou na casa vizinha. Ah, então foi nessa hora que Ferreira pulou. Exato. Vamos dizer assim, Joilton, né? Joilton. Joilton errou e acertou foi. O muro de uma casa. Foi a casa da vizinha. A casa da vizinha, a parede daquela vizinha. A parede? Foi, da casa da vizinha. Da casa da vizinha. De dona vizinha. Como é o nome da pessoa que a senhora mencionou agora, que veio chamar a senhora? Não, ela não veio chamar, não. Fernanda subiu. Fernanda. Minha sobrinha. Aí disse assim, ali aconteceu uma tragédia ali agora. Só que eu não sabia o que era. É sua vizinha? Ela é minha sobrinha. Sobrinha. Sobrinha e mora embaixo, da casa da minha mãe. Aí eu não sabia do que se Ela viu o que aconteceu primeiro, a primeira situação envolvendo Ferreira, que é seu Eduardo. Eu não sei. Eu não sei se ela ouviu, entendeu, Excelência? Eu só vi que ela subiu a escada e disse assim, aconteceu uma tragédia ali agora. Nunca ouviu dela depois disso? Não. Ó, eu vi o que aconteceu. Não, foi assim, foi assado. Não, ela subiu a escada, aí disse assim, eita, aconteceu uma tragédia ali agora. Aí eu estava dando comida à minha filha. Que minha filha especial, ela não comia, entendeu? Eu tinha que fazer aquelas papinhas dando a ela. Aí, quando a Fernanda falou isso, eu disse, Duda, não saia daí não, fique sentada aí. Porque eu sabia que eu acho que se Duda saísse, ela tinha sido vítima também. Aí eu disse, Duda, não saia daí, fique quietinha. Aí Duda ficou sentada no sofá. Nisso eu desci. Saiu de casa, trancou? Foi, desci para ver o que era. Aí eu vi o carro de Joilton, batido dentro da casa da vizinha. Aí depois ele vinha com Clara, com a esposa dele. Aí quando ele me viu, ele puxou a faca. Em que local é que aconteceu isso, essa parte da história? Da faca? Em que ele vinha caminhando com Clara. Vamos supor, a casa da vizinha aqui, aí a minha casa aqui. Aí eu vim andando. Quando chegou aqui assim, aí ele veio aqui. Na rua? Sim, na rua. Na rua. Aí pegou a faca e fez isso, ó. Aí eu só deu tempo de botar a mão aqui e planar o corpo. Quando a senhora falou a primeira vez, e agora a senhora está repetindo, né? Essa parte da situação toda aí, a senhora usou a palavra jogou a faca. Foi, ele pegou a faca. Eu queria saber se em algum momento nesse jogar da faca aí, a faca saiu da mão dele. Não. Ele foi. Atacou a senhora com a faca, mas continuou com a faca. Foi. Ele jogou, para mim deu a impressão que ele tinha ele arremessado a faca. Não. Ele só pegou a faca e fez isso, ó. E se eu fizesse assim, apagar aqui direto. Eu só deu tempo de jogar o corpo para trás e colocar a mão na frente. Aí chegou e passou aqui e desceu por um pedaço do meu dedo. Seu Eduardo ainda está vivo? Não, faleceu. Eu soube, meus sentimentos. Quando foi a morte do seu Eduardo? Foi 18/10/2021. O fato aqui aconteceu em 2010. Foi 11 anos depois, né? Foi por causas naturais que ele morreu de... Foi infarto. Infarto, tá bom. Dessas outras pessoas, a senhora já disse tudo que a senhora sabe sobre o que eu sei. O motivo pelo qual ele atacou a senhora foi por quê? Ele disse na hora que ele fez ele disse por que ele ia dar essa faca? Falou porque já que ele não conseguiu matar meu marido, aí ele disse, então eu pego você. Aí pegou a faca e passou em mim. Para se vingar? Acredito que sim. E em relação ao seu Ferreira, o Eduardo, por que foi, pode explicar por que ele jogou esse carro em cima do seu Eduardo? Foi
porque é coisa do ladrão lá, de chamar de policial. Olha, doutor, antes já vinha a discussão enrolando há muitos anos. E explique novamente, por gentileza, não precisa ser tão longa, mas para a gente entender essa história. Tinha uma chamou de briga. Foi. Depois eu perguntei se era físico, Não, ela disse que era não. sempre verbal. Era verbal. Eram brigas, assim, Era. verbais entre quem? Entre Eduardo e seu Era entre Eduardo e seu Joilton, comigo também. Também com Clara, Com Clara também, minha filha também. que se chama. Minha filha é Eduarda Santos Ferreira, ela é falecida também. Ela é falecida. É falecida, Eduardo? Falecida, ela faleceu com 11 anos. Tá. E essa briga já vinha se arrastando por quanto tempo? Olha, doutor, já vinha se arrastando há muitos anos. Eu acho que era, Anos. sim, eu acho que foi dentro dessa época mesmo, de 2010, para lá que vinha se arrastando essa briga. Quem chegou a dar queixa de quem em delegacia? Os dois, Tanto Eduardo deu queixa, como o Joilton. como o Joilton também deu Foi, queixa de deu Eduardo queixa, em delegacia. Deu queixa na delegacia, deu queixa na IDECA, deu queixa em vários lugares. Cerca Sim, de criança. sim, vários lugares. Certo. E Joilton, Eduardo era policial, já estava na reserva, Estava. era sargento, Sargento e depois foi para tenente. tenente, Primeiro tenente. aposentou-se como tenente. Foi. Isso. Eduardo tinha arma de fogo Tinha. pessoal, de particular. Tinha. Sim. E em algum desses episódios aí dessas brigas longas de anos que aconteceram, essas brigas eram por causa de quê? De uma escada? Foi, começou pela escada. Começou por causa de uma Foi, na escada. escada, que a gente limpava a escada, o menino ia e sujava. Menino de joelho. Sim. Aí a gente falava com ele, ó, Jailton, olha, Clara, chame o menino, peça ele para não ficar sujando a escada, não. Aí ela, não sei se ela chamava, não sei. Se ela chamasse, eu acredito que o menino não ia ficar persistindo. Aí a gente chegava lá, limpava. Depois o menino ia chegar na lama, mexia os pés na lama, chegava na escada, saia fazendo assim, ó. Quem morava em cima? Não, quem mora embaixo é minha mãe. A escada era para descer? É para descer com a minha casa e a dele. Sei. Da rua para a casa. Da rua para desce a casa. escada, né? É. As discussões iniciaram por aí, né? Foi, iniciou pela escada. E evoluíram para outra coisa ou sempre foi esse assunto dessa escada aí? Foi o assunto da escada, aí foi envolvendo um monte de xingamento, foi envolvendo um bocado de calúnias. De calúnias de quê? De dizer o quê? Que De ele era ladrão? calúnia, sim, de dizer que era ladrão, dizia que Ferreira também andava fazendo bode, e também dizia também que Ferreira andava nu na rua. Bode seria o quê? Eu não sei o que passa pela cabeça dele, né? Porque bode que eu conheço a pessoa que está fazendo coisas erradas. Ah, tá. Então era uma gíria que ele usava, mas vocês sabiam que era sobre corrupção, essas coisas Exato. como policial. Exato. E Aí, Joilton fazia o quê? Trabalhava em alguma coisa? Qual era a atividade de Joilton? na época, acho que Joilton trabalhava, eu não sei, não tenho certeza, acho que era de cobrador. Tá, de cobrador de ônibus? Sim, de ônibus. E a relação de vocês ficou péssima, não foi? Foi, ficou e péssima. também ficou ruim a relação da senhora com a sua irmã? Foi. Clara, Foi. não é isso? Que é testemunha, está rolado aqui como testemunha sobre isso aí. O que Clara presenciou foi essa situação em que Joilton atacou a senhora com a faca. Ó, Excelência, ela sempre presenciou a briga desde o começo. Desde Desde o começo. o começo, presenciou. Mas nesse dia em preciso, o que aconteceu? Nesse dia ela estava junto com ele. Dentro do carro, quando... Dentro do carro e saiu do carro junto com ele. Então, para ficar bem explicado, Clara estava dentro do carro, Foi. dirigido por Joilton. Eu não... Foi, dirigido por ele. Quando Joilton, segundo a gente ouviu por seu Eduardo, quem foi que viu esse momento do carro dirigido por Joilton ser arremessado, vamos dizer assim, Eu vi. contra seu Eduardo? Entendeu a pergunta? Entendi. Quem que a senhora sabe que viu? Olha, a rua, tinha muita gente na rua e viu. Muita gente. E quando eu saí, ele vinha saindo de dentro do carro. Quando eu saí para ver o que foi acontecido, ele vinha saindo de dentro do carro junto com Clara. Já tinha acabado de acontecer. Ele vinha saindo de dentro do carro. Então tinha acabado de acontecer. Isso. Ou que nós estamos chamando aqui de um crime de tentativa de homicídio, né? Matar alguém
cometido por Joilton contra Eduardo, uma tentativa, né? Crime de homicídio tentado. Quem a senhora pode nominar, sabe nomes de pessoas que tenham dito à senhora, ou a senhora ficou sabendo de outro jeito, que viram quando Joilton arremessou o carro contra Eduardo e Eduardo pulou e aí o carro bateu no muro? Sabe dizer nome de alguma outra pessoa? Não, não sei. Eles são vizinhos? Hein? Não sabe ou não quer? Dizer. Não, eu não sei, porque a rua toda viu, a maioria da rua. Quando a senhora diz a rua toda, é por isso que eu insisto. Tá? Não só vou fazer essa pergunta mais uma vez. Quando a senhora diz que a rua toda viu, porque tá enchendo de gente, foi. O momento, a rua, é porque tinha bastante gente na rua, foi. É por isso que a senhora está dizendo. Isso. E a senhora ouviu de mais alguém, mesmo que não saiba o nome. Mesmo que a senhora não saiba o nome, nem o apelido, mas sabe que é morador dali. A senhora ouviu de alguma outra pessoa que foi isso que aconteceu? Que o seu Joilton, dirigindo o carro, arremessou em cima de seu Eduardo, e seu Eduardo pulou, e aí por isso que o carro bateu no muro? A senhora ouviu de outras pessoas? Ouvi de Dona Duzinha, que faleceu. Duzinha faleceu? Foi. Como se chamava, Duzinha? Eu sou considerada como Duzinha. Eu coloquei até. Duzinha. Razoável. Dona Duzinha, entendi. A senhora ouviu de Dona Duzinha? Foi. Ela faleceu? Faleceu. Ouviu de mais gente? Não. Dona Duzinha, a senhora ouviu? Foi. Doutora, nós estamos com doutoras aqui, são pedidos de assistência da acusação. Pode continuar com a palavra aqui a acusação? Tem alguma pergunta? Tenho algumas perguntas. Senhora Rosa, minha pergunta para a senhora é a seguinte: naquela oportunidade em que Joilton veio de posse dessa faca contra a senhora temeu pela sua vida? Temi, porque eu não esperava. Eu estava dando comida da minha filha, eu não esperava nem, inclusive eu fiquei até assim, quando ele veio, tomei até um susto, porque que foi ele que tinha batido, o carro tinha descontrolado e batido sozinho, entendeu? Nem me passou pela cabeça que Ferreira era a vítima. Aí quando ele puxou a faca, a única reação que eu tive só foi inclinar o corpo para trás e colocar a mão na frente. A senhora foi pega de surpresa? Foi. Só mais uma pergunta, só para complementar. A senhora disse que conversou com o senhor Eduardo, com o senhor Ferreira sobre isso. Sabe dizer qual foi a reação dele? Aí, se ele comentou com a senhora, posterior a esse fato, se ele temeu pela vida dele, Comentou, eu perguntei ele, tinha cá, Ferreira, o que foi? Ele disse, não, Rosa, eu fui comprar um refrigerante, uma Pepsi, 1 litro. Aí disse que Joilton estava com um carro assim parado, aí chegou para ele e disse assim, ali vai o policial ladrão. Aí Ferreira voltou e disse, foi o que você falou? Aí disse que ele pegou o carro, acelerou o carro e meteu por cima. Ferreira disse que só deu tempo pular. Aí ele disse, só dei tempo pular e cair do outro lado. A senhora disse que quando chegou lá, Ferreira não estava. A senhora sabe para onde foi? Ferreira disse que tinha corrido para outra rua. Inclusive, eu pedi até os meninos na rua para chame Ferreira ali. Aí o pessoal estava dizendo, não chame não. Chame Ferreira ali. Foi, não chame não. Ele comentou com a senhora se ele estava com medo? Quem, Ferreira? Sim. Comentou, porque se ele não estava com arma, ele estava só sem camisa e só de short, que ele foi comprar um refrigerante. Ferreira disse que nem esperava. Eu estou satisfeita. Muito obrigada. Você fez alguma pergunta? Sim, sim. Pode falar. Eu preciso falar uma coisa. Antes de tudo isso, como que era a relação de vocês, o Eduardo, a senhora, a Dona Clara, Joilton, com os vizinhos? A gente se dava até bem antes. Era unido. Aí eu não sei o porquê, que de repente eles começaram com essa revolta, assim. Eu não sei se foi porque Ferreira começou a construir ali à frente, botando azulejo e tudo. Não sei por que foi. Eu sei que de repente começou essa discussão e a discussão foi crescendo, então o que foi parecendo uma bola de neve, foi crescendo. Inclusive, Ferreira gostava até desse filho dele, de o Érico. Ferreira pegava um menino, botava no braço, dava presente, fazia tudo. E como é que era a relação com os vizinhos? Normal. É. A senhora teve contra a senhora medidas protetivas para que não chegasse próximo de Joilton? Não. Nunca teve? Não.
A senhora disse para nós aqui que o dedo foi decepado. Só poderia mostrar o dedo para a gente? Isso aqui. Cadê? Aqui. Aqui assim. E a senhora, quando visualizou, quando aconteceu todos esses fatos, que a Fernanda, né? Fernanda. Fernanda gritou dizendo que tinha acontecido uma tragédia, coisa e tal. Foi. A senhora desceu, viu toda aquela confusão, né? A senhora desceu com algum pedaço de pau, coisa parecida? Não, porque eu não sabia nem do que tinha acontecido. Eu decidi desprevenido, eu só pedi para minha filha não sair. Eu disse, Duda, não saia, não, fica aí sentada. Entendi. Como é que está a relação de vocês hoje? A senhora frequenta a casa deles? Eles vão na casa da senhora? Como é que está essa situação? Vai. A senhora vai na casa deles também? Não, Não, eu não vou na casa dele porque é junto da minha, mas eles sempre vão na minha. Sim. A senhora disse agora há pouco que a senhora, quando recebeu o aviso da Fernanda, a senhora visualizou que o carro já estava batido. Perfeito? Perfeito. Tá. E o Joilton estava dentro do carro nesse momento, né? Foi. Tá. A senhora, quando visualizou, a senhora desceu. Em que momento a senhora viu o seu marido, o Eduardo Ferreira? Ele já não estava naquele momento? Não, ele não estava mais. Naquele momento ele. Sim, ele então a senhora só visualizou Ferreira, aliás, só visualizou Joilton e Dona Clara. Foi. Aí a senhora perguntou onde é que ele estava. Perguntei. Aí disseram que estava na rua de trás. Aí ele disse que correu para outra rua. Outra rua. Tá. Aí qual foi a atitude da senhora naquele momento? Aí eu chamei a viatura, porque eu estava com a mão cortada, sozinha em casa, só com a criança pequena. Tá. Aí a senhora ligou para a polícia. Isso. Certo. Enquanto isso, Ferreira não apareceu. Foi. Depois foi que Ferreira apareceu, quando Ferreira viu a viatura lá, aí foi que Ferreira apareceu. Após isso, os policiais tomou qual atitude lá? Levaram vocês para a delegacia ou resolveu tudo ali? Como é que Levou ficou? para a delegacia, inclusive tentou chamar o Joilton, eu acho que ele estava lá em cima, Sim. aí não saiu, aí os policiais me levaram para a delegacia, chegou lá na terceira, registrou o boletim de ocorrência, aí eu fui no ML, fiz um exame de corpo de delito. Sim. Tá, só mais uma pergunta. A senhora disse que sempre houve boa convivência, não é isso? Foi. Com ele, inclusive hoje, a senhora também convive muito bem com a sua irmã e com o Joilton. Essa convivência de hoje se deu após o falecimento do seu marido? Não, antes. Antes? Foi antes. Foi antes. Certo. E depois do falecimento do seu marido, melhorou a relação? Melhorou porque ele fica lá no canto dele, eu fico no meu e a gente foi bom dia, boa tarde, às vezes ele vai lá em casa. Às vezes ele vai na sua casa. Quando chega de viagem, vai lá em casa. Sim. E aí vocês convivem bem, tranquilo, né? Tá certo. Satisfeito, viu, excelência? Obrigado. Pode encerrar.